Muitas vezes nós oramos, pedimos, clamamos e não podemos ouvir a voz de Deus. Tudo o que queríamos era ouvir Deus falar conosco. Meu filho, acalma o teu coração, eu estou cuidando dessa situação. Mas quando Deus se cala, nós ficamos realmente apavorados e nos questionamos: por que será que Deus não ouve as minhas orações? Por que Ele não me responderá? Será que tem algo de errado comigo? Na verdade, existe um grande empecilho para ouvir a voz de Deus. É quando não deixamos Ele ser o centro em nossa vida. Muitas vezes nós não deixamos Deus ser Deus, ou seja, quando vamos tomar o lugar do Senhor. Pedimos alguma coisa e não deixamos Ele agir. Nós acabamos fazendo com as nossas próprias mãos. Quantas vezes pedimos a Ele: Senhor, toma conta disso. Eu coloco em Tuas mãos, porque eu não posso e nem tenho condições de resolver. Mas logo depois, já começamos a planejar como vamos resolver aquela situação. É como se Deus pensasse: poxa vida, Ele me pediu isso, mas está fazendo outra coisa. E aí está o problema. Você toma a situação em suas mãos e tem que lidar com as consequências. Vamos ver o caso de Moisés. Quando Moisés foi criado pela filha de Faraó e cresceu como príncipe do Egito, o projeto inicial não era fazê-lo sofrer no deserto por 30 anos. O plano do Senhor era fazer como fez com José, tornar aquele homem governador do Egito. Ele se tornaria Faraó, o Faraó que não iria adorar o Deus Sol, mas sim o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Ele libertaria o povo da união e faria com que todas as pessoas daquela nação soubessem quem é o Senhor. Mas a Bíblia conta que Moisés matou um homem egípcio, frustrando assim os planos de Deus. Porém, como os planos de Deus nunca podem ser derrotados ou frustrados, ouvimos toda aquela história que conhecemos. Moisés tornou-se foragido, ouviu a voz de Deus naquele deserto pela primeira vez na sarça ardente, retornou ao Egito, desafiou o Faraó, libertou o povo, abriu o Mar Vermelho, e tudo mais que já conhecemos. Da mesma forma, meu irmão, Deus tem planos para a sua vida, mas você precisa deixar Deus ser Deus. Veja o que está escrito no Salmo 100. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha que palavra linda! Então reflita: quem é o seu Deus? É você? Porque você está procurando fazer tudo pelas suas mãos. Você quer criar todas as situações e tomar todas as decisões. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é um privilégio muito grande. Acontece que muitos de nós temos nos esquecido de que Ele é o Criador e que nós somos apenas criaturas, criação do Senhor. Ele é o oleiro e nós somos o vaso de barro. O Senhor é ilimitado, Ele é perfeito e nós somos cheios de limitações. Deus é onipotente e nós somos fracos, e sem Ele nada podemos fazer. Ao lermos a palavra de Deus, vemos que existem várias e várias histórias bíblicas onde pessoas viveram e passaram por experiências milagrosas, coisas inimagináveis, e tudo isso é manifestação da graça e do poder do Senhor. Ele nos mostra que, independente das dificuldades que estamos enfrentando hoje, independente dos nossos medos, falhas e erros, Ele continua sendo Deus e o Senhor de toda a situação. Independente das forças externas, dos nossos inimigos que nos causam tanto pavor, Ele sempre se revelará como Deus poderoso e que nada é impossível para Ele.
Se Deus se revelasse em situações de extrema dificuldade, como aconteceu várias vezes com o povo de Israel, imagine o que Ele pode fazer nas coisas pequenas do seu dia a dia que tiram a sua paz. Essa área da sua vida que hoje te deixa para baixo, saiba, meu irmão, que se isso afeta a sua vida, então é importante para o Senhor. Ele quer agir em todas as áreas da sua vida, Ele quer te mostrar que Ele é Deus. Ele quer agir em todas as áreas da sua vida. Ele quer te mostrar que Ele é Deus. Então não espere coisas comuns de um Deus que age de maneira sobrenatural. Mas para que isso aconteça, você precisa confiar que Deus é Deus, que Ele nunca falhou e que nunca falhará. Se as suas esperanças se foram, saiba que a esperança em Deus nunca morre. Se a sua alegria foi embora, saiba que Deus é a fonte inesgotável da sua alegria. Se alguma vez você foi abandonado, saiba que Deus sempre estará ao seu lado e que Ele nunca vai te abandonar. Se você foi decepcionado, saiba que Deus só vai te surpreender com a fidelidade dele. Talvez você já tenha sido traído, saiba que Deus é fiel em todas as suas promessas. Ele sabe de todas as coisas e quer nos dar vitória, mas precisamos reconhecer que Ele é Senhor e que nós temos que deixá-lo agir em nossas vidas. Guarde isso no seu coração. Ele é Deus quando estamos aflitos. Ele é Deus quando nosso coração está transbordando de alegria. Ele é Deus quando sofremos perseguições. Ele é Deus quando somos abençoados. Ele é Deus quando passamos por tribulações. Ele é Deus quando não sabemos por qual caminho devemos seguir. Ele é Deus quando somos tomados pelo medo, pela aflição e pela angústia. Ele é Deus quando amamos o nosso próximo, mas Ele também é Deus quando não amamos o nosso próximo. Ele é Deus quando tudo acontece de forma contrária aos nossos planos, mas Ele também é Deus quando as portas se fecham. Ele é Deus quando vivemos em santidade, mas Ele também é um Deus misericordioso quando caímos em tentação. Meu irmão, Ele te diz neste dia: eu sou o Deus que cuida de você. Eu sou misericordioso, gracioso e quero mudar a sua história. Muitas vezes, meus queridos, somos tomados por sentimentos de humilhação, ficamos abatidos, sentimentos que fazem parte da vida humana e ninguém está livre de senti-los. Vivemos num mundo tão perturbado, tão imprevisível, que muitas vezes somos tomados pelo medo e pela insegurança e falhamos em confiar em Deus, falhamos em reconhecer que Deus é Deus sobre tudo e sobre toda a situação. Falhamos quando agimos por conta própria, por não obedecer ao Senhor, por não falar ao Senhor antes de tomar uma decisão e confiamos que tudo dará certo, mas muitas vezes agimos assim e depois nos frustramos, nos sentimos impotentes e clamamos pela ajuda de Deus. Mas eu quero te dizer, assim como Jesus contou a parábola da ovelha perdida, Deus vai até onde estamos, no fundo do poço, presos ao pecado, presos a tantos sentimentos negativos, e nos traz de volta, nos coloca sobre os seus ombros e nos leva a um lugar seguro. Deus é fiel aqui, esse é o nosso Deus, um Deus que cuida de nós. Então creia que nos momentos de maior fraqueza, quando suas forças já se esgotaram, é aí que o Senhor mais age e trabalha na sua vida. Ele não se esqueceu de você, Ele não te abandonou, Ele só está esperando a sua licença para que Ele seja Deus e para que Ele comece a trabalhar na sua vida. Então, meu irmão, abre o seu coração, clame ao Senhor e diga a Ele exatamente o que está te afligindo. Talvez o seu pecado, aos seus olhos, seja tão grave que você tem vergonha de falar, você tem vergonha de se expor ao Senhor, mas, meu irmão, não tenha medo de entregar nas mãos de Deus, porque Deus é maior, Deus é amor. A Bíblia diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas Ele é misericordioso e bondoso.
Então, meu irmão, eu quero encerrar essa mensagem lendo com você o Salmo 46. Mas antes disso, quero te pedir que me ajude curtindo essa mensagem e se inscrevendo nesse canal. Assim, você me ajuda a espalhar mais e mais essa mensagem. E compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir uma mensagem como essa. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham ver as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então confie, meu querido, porque Deus sabe o que precisa fazer na sua vida. Basta que você o busque de todo o coração e não queira seguir a sua vida por conta própria. Espero que essa mensagem tenha tocado em seu coração. Que o Senhor nosso Deus venha te abençoar hoje e sempre. Amém. Ouça agora esse lindo fundo musical.